Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é Carla Zambelli, deputada federal do PSL de São Paulo. Hoje, há poucas horas de nós irmos para a manifestação de amanhã, eu gostaria de passar um recado muito importante, sincero, honesto, olhando o olho no olho de cada um de vocês, para que vocês saibam exatamente o que está acontecendo e aonde é que nós temos que atacar, aonde é que nós temos que concentrar os nossos esforços. Pessoal, para isso, eu vou contar uma coisa para vocês que já está nos meios de comunicação. Eu não ia falar nada sobre isso, mas como o Globo falou, eu acho que é importante eu dizer para vocês exatamente como aconteceu. Na semana passada, o Rodrigo Maia e o Major Vitor Hugo tiveram uma discussão pública, todo mundo soube que houve um rompimento de relação. E esse rompimento de relação fez a bolsa cair, fez o mercado financeiro deixar de acreditar na nova Previdência e em várias outras reformas e coisas importantíssimas as quais o Congresso precisa passar para que o governo e para que o Brasil possa voltar a crescer. A gente não está falando de qualquer coisa, a gente não está falando de duas pessoas, simplesmente, nós não estamos falando aqui de acontecimentos que não tem relação com o que cada um de nós vive nas nossas vidas. Eu estou falando para você sobre coisas que nós estamos vivendo, eu estou vivendo dentro do Congresso Nacional, estou vendo o que acontece no dia a dia e que há uma preocupação muito grande, que isso reflita diretamente na vida de cada um dos brasileiros. Nós, eu, vocês e também as pessoas que têm o menor poder aquisitivo e que passam tanta dificuldade nesse país. Muitas pessoas ficaram imbuídas de afastar o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Todos sabem o quanto eu tive problemas com o Rodrigo Maia, das vezes que eu fiz vídeo contra ele, das vezes que eu como ativista, tive problemas com ele, diz que, enfim, falei mal dele, etc. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu não sei se vocês se lembram, mas o grande problema entre o Brasil e o Rodrigo Maia nasceu naquela fatídica votação das 10 medidas. Naquele dia, o Tomé Abduchdo nas ruas, a Ana Paula Saião, a Rosa e mais algumas pessoas que acompanhavam as 10 medidas, nós tivemos uma reunião com o Rodrigo Maia. E a gente pediu, naquele dia, para que o Rodrigo Maia fizesse algo que tem acontecido muito hoje em dia na Câmara, que é a votação nominal. O que é votação nominal? Nós temos dois tipos de votação no Congresso. Uma é quando cada um dos partidos diz sim, não, ou a gente libera a bancada ou obstrui, tá? Todo partido pode ter essas opções. A gente pediu para que o Rodrigo Maia, naquele dia, fizesse com as 10 medidas todas as votações nominais e para que também não colocasse na pauta em votação a questão do Caixa 2. Não sei se vocês se lembram, a anistia do Caixa 2. Isso faz pouco tempo, gente. Foi ali em 2017, mais ou menos, que foi no dia em que o Onyx fez um acordo com todos os deputados e quando voltou e apresentou o seu relatório das 10 medidas, ele não cumpriu com a promessa e ali ele meio que, eu vou falar a palavra certa, ele cagou a relação com o Congresso. Estou contando tudo isso para vocês para dizer o seguinte: naquele dia, todas as pessoas que não entendem muito bem como funciona o Congresso preferiram colocar a culpa no Rodrigo Maia ao invés de dizer que o Onyx não tinha cumprido a palavra dele. Eu vivi aquele dia no Congresso, eu saí aquele dia às 3 horas da manhã no Congresso e eu tive inclusive que deletar um vídeo, porque eu falei mal da Débora Duprá naquele dia, ela disse que ia me processar, enfim, eu tive que deletar o vídeo quando estava já com 3.500.000 visualizações, nós saindo do Congresso. E aquele dia fatídico em que nós perdemos as 10 medidas, todos preferiram colocar a culpa no Rodrigo Maia ao invés de colocar a culpa em quem deveriam colocar, que é o Onyx Lorenzoni, que acordou uma coisa com todo o Congresso e fez uma coisa diferente.
Então eu digo para vocês, o que nós acordamos com o Rodrigo Maia naquele dia, ele fez, que foi a votação nominal e não colocar a questão da anistia do Caixa 2. Eu tô contando tudo isso para vocês para dizer que muitas vezes a gente olha para o que está acontecendo de uma maneira torta, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Essa semana, faz 2 semanas mais ou menos, a gente teve a medida provisória 870, que é a reforma administrativa, sendo votada na comissão mista, certo? E ali, quem era responsável quem é responsável pela medida provisória normalmente é o líder do governo no Congresso, tá? O líder do governo no Congresso mais o líder do governo na Câmara, no Senado, que é o Fernando Bezerra, fizeram um texto que foi contra o que todos nós acreditamos. Que eu estou voltando agora para o presente, tá? Foi contra o que todos nós acreditamos, que é a questão de não dar ministério para ninguém, etc. O Onyx, junto com a líder do governo no Congresso, fizeram um acordo com o Congresso para abrir novos 2 ministérios, para tirar os poderes de investigação junto com o Ministério Público da Receita Federal, e também acordaram a questão do COAF longe do Moro. Esses 3 acordos estavam dentro do relatório da MP 870. Quando terminou a votação, o Valdir, que é o nosso líder da Câmara, fez uma reunião e a gente, tá assim, Cecília, eu vou explicar para vocês, eu peço que, por favor, vocês prestem muita atenção, que eu acho que eu nunca fiz na minha vida uma live tão importante. Quando acabou a votação da MP 870, a gente foi até a liderança do PSL e fizemos uma reunião em que nós decidimos que nós não entraríamos em acordo com o que vinha dessa comissão especial e que nós não aprovaríamos 2 ministérios, nem a COAF saindo do Moro e nem a Receita Federal perdendo seus poderes. Quando a gente decidiu isso, junto com o Major Vitor Hugo e o líder Valdir, o Major Vitor Hugo foi até a presidência da República, pediu uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e disse então que nós, deputados do PSL da sua base, faríamos de tudo para poder ir contra o que foi decidido nessa comissão especial. Quando nós chegamos nessa reunião, nós estávamos prestes a falar para o Bolsonaro o que a gente tinha decidido, quando a Joyce chegou, sentou no lugar onde estava o Valdir, pediu para o Valdir se afastar, sentou ali, e ela tomou a palavra, o Valdir falou primeiro e disse, olha, nós estivemos em reunião agora, e nós queremos dizer que nós não vamos cumprir esse acordo do Onyx com a Joyce e com o Centrão, e que nós vamos votar contra, vamos pedir votação nominal, ou seja, não vamos cumprir o acordo que foi feito de fazer a votação, uma votação simbólica, e a gente então falou para o presidente que íamos bater de frente em relação a isso. Quando o presidente falou, ele disse, olha, eu como presidente do executivo não posso interferir nas coisas do legislativo, e então a gente pediu para que, ele pediu para que a gente tomasse a nossa decisão, tá? Quando a líder do governo pediu para ter a palavra, ela disse que houve um acordo, que era para a gente não pedir votação nominal e que era para a gente votar como veio da comissão especial, e que o principal a gente já estava fazendo. A gente disse que, se fosse preciso, a gente ia fazer tudo o que fosse necessário para poder derrubar esse relatório da MP 870, e é aí que vem a manifestação. Nessa semana, então, seguinte, eu comecei a apoiar as manifestações de rua, disse que o povo tem força sim, o povo nas ruas tem força de poder derrubar uma decisão do Congresso, no sentido não de derrubar o Congresso, nem de invadir o Congresso, nem de... não é questão disso, entendeu? Não é, a gente não está falando sobre não... eu já contei isso tudo, mas eu estou resumindo, tá, gente? Tudo isso que eu estou falando vocês já deviam saber, eu estou resumindo isso tudo num vídeo só. Vocês têm como, com a força que vocês têm,
de fazer o que vocês fizeram essa semana. Foi a força de vocês nas ruas, nas redes, com mais de 1 milhão de tweets, mais de 1 milhão de posts falando da manifestação do dia 26 de maio. Foram vocês que reverteram a decisão dessa quarta-feira passada em relação à MP 870. A MP 870 ela viria para recriar aqueles 2 ministérios, para poder distribuir os 2 ministérios. E vocês, com a força de vocês, mudaram a decisão do Congresso, mudaram um acordo que já tinha sido feito. Foi a manifestação do dia 26, a força dela, que deu força para que a gente pudesse fazer isso. Eu tô contando tudo isso para vocês entenderem que são vocês nas ruas que vão fazer a mudança. E aí eu vou dizer por que são vocês nas ruas que vão fazer a mudança. Pessoal, olha só, tem muita gente falando do presidente Rodrigo Maia como se ele decidisse as coisas. O presidente Rodrigo Maia põe em votação as coisas, ele sequer vota. O presidente Rodrigo Maia sequer tem votação, sequer tem poder de votação. E olha só o que aconteceu essa semana. Quando eu digo para vocês, e aí eu não quero que vocês me tenham como traidora por isso, o que eu quero é que vocês entendam que o governo Bolsonaro estava muito pressionado para poder atender a interesses específicos do Centrão. Não estou dizendo que o Onyx estava errado ou que a Joyce estava errada, eles estavam atendendo a pressões externas para atender interesses de caciques do Centrão, na criação daqueles 2 ministérios e para que o governo Bolsonaro não tivesse mais força com o Congresso. Na quarta-feira, quando colocaram em votação, eles já estavam decididos em não votar mais para a recriação dos 2 ministérios. Aquilo já estava acertado, porque vocês, junto com a força de vocês, conseguiram isso. Na quinta-feira, como não teve como votar a questão da Receita Federal na quarta, não sei se vocês se lembram disso, na quinta-feira foi o presidente Rodrigo Maia, junto com alguns líderes da base governista, que conseguiram fazer uma votação simbólica para que a MP 870 não trouxesse o texto do Fernando Bezerra, querendo tirar os poderes da Receita Federal. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: essa coisa de ficar falando fora Maia e jogando o executivo contra o presidente da Câmara não nos ajuda, não traz nada de bom. Foi o presidente Rodrigo Maia, com a sua articulação junto com as pessoas que ele conhece, que conseguiu fazer cair a questão da Receita Federal sem os poderes de falar com o Ministério Público. Porque se deixasse nas mãos de quem articula para o governo, né, na mão do Onyx, por exemplo, e eu tuitei isso na hora. Eu falei, cadê o Onyx, que não está aqui para poder garantir que a Receita Federal tem os poderes junto com o Ministério Público? Cadê ele? E quando eu tuitei isso, e logo depois caiu a sessão, no dia seguinte o Rodrigo Maia fez aquela articulação para que a gente tivesse caído essa questão da Receita Federal. Ou seja, no final das contas, e aí eu digo para vocês, gente, vocês podem... Eu não estou importando se vocês concordam ou não, no sentido de... Eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para falar a verdade para vocês. Não é hora de fazer... de criar uma situação para que o executivo brigue com o presidente da Câmara. Na quinta-feira, logo depois que a gente conseguiu derrubar a questão da Receita Federal, e isso também já está nos jornais, eu levei o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, até a casa do Rodrigo Maia para eles conversarem. Quando eles conversaram, foi maravilhosa a conversa. A gente fez vários planos para as próximas semanas. O Rodrigo Maia está muito disposto a fazer com que a Previdência seja votada daqui a 2 semanas. Só para vocês terem uma ideia, o governo Bolsonaro precisa aprovar um crédito suplementar de 248 bilhões, porque se ele não aprovar esse crédito suplementar, ele vai ter que pedalar ou ele vai ter que deixar de pagar a aposentadoria para algumas pessoas que precisam de aposentadoria, professores, pessoas mais humildes. Então, esse crédito suplementar, ele tem que acontecer.
O presidente Rodrigo Maia garantiu para a gente, nessa reunião com o Major Vitor Hugo, que vai colocar a votação desse PLD de 248 bilhões de crédito suplementar, que vai ajudar o governo, ele vai colocar em votação na semana que vem. Isso é prerrogativa do Rodrigo Maia. Se ele quisesse estar ferrando o governo, ele não colocaria em votação, gente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, abram o olho. Não é o Rodrigo Maia que é o inimigo da nação. Assim como também não é a Joyce, não é o Onyx. Existem alguns inimigos da nação que são deputados caciques que não querem perder o seu poder. Na semana seguinte, então, a gente vai ter o PLD do crédito suplementar. Na outra semana, a gente vai ter a votação na Comissão Especial da Nova Previdência. E na outra semana, a gente vai ter a votação da nova Previdência no plenário. Isso, o Rodrigo Maia, é prerrogativa dele colocar em votação, e ele vai colocar em votação, e as coisas vão acontecer. Eu não estou defendendo pessoas, eu estou defendendo atitudes, e estou falando de atitudes. Então agora não é hora de ofender o Congresso Nacional, não é hora de fazer fora Rodrigo Maia, fora não sei quem. Não, agora é hora de vocês entenderem assim, ó, tem deputados ali que estão morrendo de vontade de votar conosco, votar com o governo, votar com vocês, votar conosco. Só que eles não estão com coragem de enfrentar os seus líderes. Então são vocês, nas ruas, que vão conseguir fazer com que esses deputados que estão sendo extremamente pressionados pelos seus líderes caciques, que vão, através das manifestações de rua, poder dizer, olha, eu vou votar conforme orientação dos meus eleitores nas ruas. Eu vou votar conforme as pessoas estão pedindo. Eu tô pedindo para vocês irem para as ruas, gente. Eu tô dizendo para vocês que vocês têm que ir para as ruas. Tem gente que tá entendendo errado, tá difícil comunicar com vocês, hein? Eu tô dizendo para vocês que vocês precisam ir para as ruas, que vocês precisam estar amanhã nas ruas, nesse domingo. Só que a pauta amanhã nós queremos que o Congresso perceba que o povo brasileiro quer as novas reformas, as reformas de uma forma geral, como chama isso? Econômicas, as reformas econômicas, e nós queremos também o pacote anticrime. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês amanhã a esquerda vai tentar jogar vocês contra algumas pessoas que são importantes para a gente não estar contra agora. O que acontece? Eu, por exemplo, fiquei sabendo que vai ter gente infiltrada com cartazes de vamos fechar o Congresso Nacional. Eu tô sabendo que tem pessoas que amanhã vão estar com cartazes para dizer Rodrigo Maia é o inimigo da nação. Eu tô sabendo que vai ter pessoas amanhã infiltradas para poder jogar vocês contra algumas pessoas. O que eu tô dizendo para vocês não sejam massa de manipulação, não sejam massa de manobra para ninguém. Vocês têm amanhã o grande poder e eu não estou falando sobre confiar em pessoas, tá? Fulano é confiável, o outro não é confiável, não estou dizendo isso, estou dizendo de atitudes. Amanhã é dia de nós estarmos nas ruas para a gente poder dar a pressão que alguns deputados precisam para aprovar a reforma, tanto da Previdência, nova Previdência, quanto a MP da Liberdade Econômica, quanto a MP do Saneamento Básico, quanto o pacote anticrime, quanto esse crédito suplementar de 248 milhões. Tudo isso que eu estou explicando para vocês, eu sei que a live ficou grande, vocês ficam às vezes escrevendo aí e não... Que bom, tem alguém me ligando agora. Então, assim, o que eu quero pedir para vocês a gente não precisa falar quem são os nomes dos caciques. Até porque, se eu falar um nome aqui hoje e amanhã ele mudar de ideia, não necessariamente mais ele vai ser o inimigo da nação. Pessoal, a gente está muito acostumado, as nossas últimas manifestações, desde 2011 até 2017, que foi o ano passado, a gente tinha alguns inimigos que tinham nomes. Fulano de tal é inimigo da nação.
Então, Renan Calheiros é inimigo da nação, Luiz Inácio Lula da Silva é inimigo da nação, Dilma Rousseff é inimiga da nação. E assim por diante. O que eu estou dizendo para vocês é, nesse momento, nós não temos mapeados ainda quem são os inimigos. Quem são os inimigos desse governo. E há muitas pessoas que vocês estão achando que são inimigos, mas que na hora H são pessoas imprescindíveis para a gente poder conseguir alcançar o que a gente precisa alcançar. Hoje o Ciro Gomes deixou escapar uma coisa que foi, assim, de uma burrice tremenda dele, mas eu achei interessantíssimo o que ele falou. Que é o seguinte, essa reforma, essa nova Previdência, ela vai realmente trazer 1 trilhão e 300 milhões de reais de volta para o nosso Brasil. Só que como é que eu posso dizer? Isso não vai ser colhido, os resultados não serão colhidos no governo Bolsonaro. Vocês entendem? O governo Bolsonaro vai colher parte do que ele plantou. Porque o Bolsonaro não está preocupado com popularidade agora. O Bolsonaro está preocupado com o que é verdadeiramente melhor para o Brasil. E eu, quando estou fazendo essa live para vocês, eu digo para vocês, nós não estamos preocupados em ter popularidade agora. Eu não estou preocupada em ter popularidade, estou preocupada que vocês façam a coisa certa, que nós façamos a coisa certa. A pior coisa que a gente pode ter agora, eu já vi algumas pessoas aqui falando, dizendo artigo 142, vamos fechar o Congresso. Isso sim pode atrapalhar demais o governo. Não tragam instabilidade para o governo agora. Agora é momento da gente ter serenidade, trazer estabilidade para o governo e ir para as ruas para poder apoiar as pautas positivas para o nosso Brasil. O Olívio tá falando assim, Carla, chega de blá blá blá. Eu acho que quando uma pessoa fala sobre blá blá blá, sobre tudo isso que eu tô falando, eu digo o seguinte, eu acho que eu nunca na minha vida, nesses 8 anos, fiz uma live tão sincera com vocês e explicando tão profundamente o que a gente tá vivendo com o nosso país. Então, se alguém acha que o que eu tô falando é blá blá blá, é porque a pessoa ou não teve a inteligência para entender o que eu tô falando, ou tá de sacanagem para não entender o que eu tô falando. Então, se a pessoa não entendeu, gente, volta atrás e procure entender direito, porque o que eu tô falando aqui é uma das coisas mais importantes que eu já falei para vocês e que eu já tentei explicar para vocês, tá bom? E ao mesmo tempo tô vendo muita gente aqui dizendo, tô vendo muita sensatez, etc., e sinceridade e honestidade. As pessoas que fazem parte do governo agora não podem e não devem apoiar as manifestações. Quando eu digo pessoas do governo, ministros, o próprio presidente, são pessoas que não precisam e não podem pedir para irem nas manifestações, tá? Presidente dos poderes não podem pedir nem pode apoiar as manifestações, porque essa manifestação não é minha, não é de movimento, não é de nada. Essa manifestação é de vocês, do povo brasileiro. Então eu peço, por favor, estejam nas ruas amanhã, seja onde for, seja onde vocês estiverem, apoiem o presidente Jair Bolsonaro, apoiem as pautas positivas do governo e não ataquem as pessoas. Amanhã não é dia de atacar ninguém. Amanhã é dia da gente apoiar a positividade. Eu sei que é difícil. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Durante todos os últimos anos, a gente sempre foi oposição. Sempre esteve contra alguma coisa. Então a primeira coisa que a gente pensa quando a gente entra na internet é quem é o culpado? Quem que nós vamos atacar dessa vez? Não, agora não é momento de atacar ninguém. Agora é momento de vocês verem que há tremendas coisas positivas. O governo está indo bem, o Congresso já percebeu as forças que vocês têm e agora é momento de apoiar as coisas positivas. Não ataquem ninguém, absolutamente ninguém. Expliquei para vocês o que aconteceu, espero que vocês entendam, espero que cada um de nós estejamos amanhã nas ruas. Eu vou estar na Paulista, vou caminhar na Paulista, vou estar na Peixoto Gomide, depois vou também para outros caminhões que me chamaram e, se possível, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante que todos saibam qual é o foco de amanhã. Eu tentei dar um baita de um overview para vocês entenderem, e espero de verdade que vocês entendam o que eu quis dizer. Tá bom, pessoal? Um grande beijo para vocês e vamos sim, nas próximas semanas, vamos mudar esse nosso país e vamos colocar o país nos eixos, tá? Grande beijo para vocês.